Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. O vídeo de hoje aí, ó, recheado de assunto importante pra gente abordar. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a sequência do Vasco, né? Próximo desafio, primeira partida fora de casa nesse Campeonato Brasileiro, quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, com preocupações, tá? O Vasco pode perder aí um dos principais jogadores para essa partida de quarta-feira, então a gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos trazer para vocês aí a provável escalação, né? O provável time que o Ramon deve levar a campo. Vamos falar também sobre uma possível saída do atacante David, né? Que ontem foi aí um dos principais jogadores do Vasco na partida de estreia contra o Grêmio, né? Segundo informações, o Internacional de Porto Alegre recebeu uma proposta de quase 20 milhões de reais aí pela saída do jogador do Cruz Maltino para ir jogar no outro clube aí de primeira divisão do Campeonato Brasileiro. E também vamos falar sobre o mercado da bola, porque tem contratação aprovada, o jogador já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco, e vamos falar sobre a possibilidade do Vasco fazer aí mais uma, duas, três contratações até sexta-feira, quando a janela de transferências doméstica se encerra aí. O Vasco vai só poder contratar jogador a partir do mês de junho, né, quando a janela internacional volta a se abrir. Então, convido todo mundo a acompanhar, assistir o vídeo aí até o final para não perder absolutamente nada. Peço também a sua ajuda, a sua colaboração, deixando aquele, ó, joinha, deixando aquele like rapidinho, ó, corre lá embaixo, clica naquele botãozão com o dedo para cima para ajudar o nosso trabalho. E você que ainda não é inscrito, né? Você que ainda não faz parte aqui da nossa família, você que ainda não segue a gente aqui no YouTube, vem fazer parte, dá uma oportunidade para conhecer o nosso trabalho. Aqui a gente todo santo dia traz vídeo, informação, novidade para vocês. A gente entra ao vivo toda noite aí às 8h30, então corre lá embaixo do vídeo, vai ter um botão vermelho escrito inscreva-se, você clica nele, automaticamente você já estará fazendo parte aqui do maior canal, né, da maior família vascaína na internet brasileira. Beleza? E antes de começar o vídeo, cara, tem um recado aqui da Mais Ágil, da 1xBet, peço perdão aí, a 1xBet, que é o maior site do mundo de apostas esportivas, né? O maior site aí que, cara, é você que tem dúvida, pô, mas não tem certeza se eu vou colocar minha grana nesse site, lá você não vai ter dor de cabeça, depósito e retirada por Pix, por exemplo. Essa semana, lá na 1xBet, vou dar aqui alguns exemplos dos jogos que você pode ir lá fazer sua fezinha. Amanhã, vamos ter aí, ó, Borussia Dortmund e Atlético de Madrid, Barcelona e PSG. Olha que jogaço. Tem Bahia e Fluminense também pelo Campeonato Brasileiro. Quarta, não preciso nem falar, né? Tem jogo do Vasco contra o Red Bull Bragantino, e além desse jogo, vamos ter aí, ó, Manchester City e Real Madrid. Mesmo esse jogo eu não vou perder por nada no mundo. Vou querer assistir esse jogo e vou fazer minha fezinha, né? Vou fazer aquela fezinha combinada. Vou botar lá 50 reais no empate ou na vitória do Vasco. Vou botar lá mais 50 reais na vitória do Palmeiras contra o Inter, que pra mim é barbada. E o melhor de tudo, na 1xBet você ganha 100 reais de graça, sem ter que fazer absolutamente nada. Só você se cadastrar que você já ganha 100 reais, e não para por aí. Eles ainda dão para você mais 100% de bônus no primeiro depósito quando você utiliza o código Mário Vasco. Então corre lá, primeiro comentário fixado, tira proveito dessa parceria para você não ficar fora aí dessa promoção da 1xBet, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí do próximo desafio do Vasco, né? O Vasco vai encarar nessa quarta-feira, jogo que será às 7 horas da noite, com transmissão somente da Premier Pay-Per-View, o Red Bull Bragantino, né? O Red Bull Bragantino que estreou bem, jogou fora de casa, aqui no Rio de Janeiro contra o Fluminense, estava vencendo a partida por 2-1, acabou cedendo o empate, mas surpreendeu positivamente, né? Estava ali achando que o Red Bull não ia conseguir essa proeza aí de vir para cá e não sair derrotado pelo Fluminense, conseguiu, e agora joga em casa contra o Vasco, né? Então o Red Bull tem que buscar essa vitória. O Vasco vem embalado de um bom resultado contra um forte Grêmio, né? O Vasco venceu por 2-1, poderia ter sido um placar mais avantajado, né? O Vasco criou outras oportunidades, porém temos problemas, tá? O Vasco pode ter 2 ou até 3 problemas para essa partida de quarta-feira. O primeiro deles
Dimitri Payet, a tendência é que ele não volte a tempo para esse jogo, né? A tendência é que ele fique aí no Rio de Janeiro, seguindo o seu tratamento, para quem sabe, no final de semana, ter condições de encarar o Fluminense. Outro jogador que provavelmente não estará em campo, e não é por problema de lesão, tá? Até ontem ele saiu ali no segundo tempo, colocou uma bolsa de gelo na panturrilha, que é Gary Medel. Você vai perguntar, ué, Mário, o que aconteceu? Tá suspenso? Brigou com alguém? Não, cara, infelizmente a mãe do Gary Medel tá passando por um problema lá no Chile. O Gary Medel pediu permissão para o nosso treinador, o Ramon Dias, para ele viajar, para ficar ao lado da mãe. Então, nesse momento, ele tá no Chile e a tendência é que ele não volte a tempo, né? Que ele não consiga retornar a tempo para esse jogo de quarta-feira, né? Não treinou hoje, tendência é que não treine amanhã. E mesmo que ele consiga voltar a tempo, ele deve ficar no banco de reservas e a tendência é que João Vitor ganhe aí a vaga de titular, jogando ao lado do Léo Pelé na zaga. E a outra dúvida é o que a gente vai falar já sobre ele. É o atacante David, né? Que recebeu uma proposta de venda, né? O Internacional, de uma possível venda do jogador para um outro clube brasileiro. Mas até agora o David está confirmado, até agora ele deve ir para o jogo. Então a provável escalação, o provável time do Vasco deve ser o seguinte: no gol, Léo Jardim, nas laterais, PH e Lucas Piton, dupla de zaga, Léo Pelé e o João Vitor ou o Gary Medel, se ele voltar e o Ramon quiser colocar ele em campo. Meio de campo, a gente deve ter o mesmo meio de campo, com o Esforza centralizado, Galdames pela direita e o Matheus Carvalho pela esquerda, e lá na frente acredito que também o trio de ataque será mantido, com o David aberto pela direita, pela esquerda, Rossi aberto pela direita e Pablo Verratti centralizado. Então essa deve ser a escalação, esse deve ser o time do Vasco aí para encarar o Red Bull Bragantino. Lembrando que a partir das 7 da noite em Bragança Paulista, eu estou muito confiante que pelo menos o Vasco vai sair de lá com um empate, né? Pelo menos com um pontinho para a gente chegar aos 4 pontos. É óbvio que o ideal é a vitória. Não vejo porque o Vasco não possa vencer essa partida, tá? Acho que o Red Bull é um time organizado, é um time bem treinado, mas o Vasco aí tem plenas condições sim de ir lá e conseguir também essa vitória, na minha sincera opinião. Inclusive já peço para você deixar nos comentários seu palpite e também sua opinião sobre a provável escalação do Vasco aí para essa partida de quarta-feira. Vamos falar agora sobre David. Pois é, né? Depois do golaço que ele fez ontem, uma ótima estreia aí desse Campeonato Brasileiro, o Internacional de Porto Alegre recebeu uma proposta multimilionária. Você fala, como assim o Internacional, Mário? O David não é do jogador do Vasco? Não, o David está emprestado ao Vasco da Gama, só que ele ainda pertence ao Internacional. Ele está aí com um contrato com o Vasco até o final do ano e o Vasco tem a opção de comprá-lo caso ele atinja algumas metas. Porém, o Inter hoje recebeu uma proposta do Vitória, esse mesmo, Vitória da Bahia, que ontem perdeu do Palmeiras em casa, de quase 20 milhões de reais. A proposta feita pelo Vitória é de cerca de 19 milhões e 300 mil reais. E a informação que a gente obteve agora há pouco é que o Vasco respondeu ao Internacional e falou, ó, não vamos liberar o jogador, a gente conta com o David para a temporada, é um jogador muito importante que hoje é o vice-artilheiro do Vasco no ano, tá? O David tem 4 ou 5 gols, só tá atrás do Verratti, um jogador muito físico, é um jogador que o Ramon, ele vê ali com excelentes olhos pela imposição, pela velocidade e também muito pela marcação. Ele é um jogador que tem as características que tinha o Peck ano passado, que ajuda muito na recomposição. Então o Internacional, mesmo recebendo essa proposta, queria vender o jogador. Inclusive o Internacional ofereceu ao Vasco aí quase 3 milhões de reais para que o Vasco liberasse o David para o Vitória, e o Ramon falou, ó, não vou liberar, não iremos aceitar essa saída do jogador nesse momento, até porque não temos tempo para ir ao mercado contratar uma peça de reposição caso o David venha a ser liberado. Mas a gente sabe como é que é futebol, né? Pode ser que daqui até de noite algo mude, de repente o David chegue lá, é peça para sair, a gente não sabe como estão as coisas, mas a informação é essa. Nesse momento, David continua no Vasco, mesmo com essa proposta aí absurda, tá? 20 milhões de reais é muito dinheiro pelo David. Eu não imaginava que um clube brasileiro, ainda mais o Vitória, tivesse cacife aí para chegar e tentar tirá-lo do Vasco aí por esse valor. Mas falar agora de mercado da bola. Falar de contratação, porque tem contratação aprovada, tá? O jogador já está no Rio de Janeiro, fez exames médicos, tudo certo, e provavelmente será anunciado ainda hoje à noite ou mais tardar amanhã de manhã, né? Que é o volante Hugo Moura, né? Chegou hoje cedo ao Rio, fez ali toda aquela bateria de exames, né? Médicos, físicos,
tudo certo, o jogador tá 100% e o Vasco aí deve pagar cerca de 12 milhões ao Atlético Paranaense pela contratação do Hugo Moura, que provavelmente já estará disponível, né? Ele estava treinando normalmente, parte física dele tá em dia, né? E talvez já possa ser um reforço aí para a partida de quarta-feira contra o Red Bull Bragantino. Ele que deve amanhã tá já treinando com o elenco, né? E como eu falei, o Vasco provavelmente vai tentar agilizar toda a papelada burocrática, né, junto à CBF, para que o jogador seja inscrito já como atleta vascaíno, né, e possa já estar ali a par do Ramon, né, para poder ser utilizado. Não acredito que comece como titular, mas possa estar ali no banco de reservas para ser utilizado já a partir dessa semana. E não para por aí, tá? O Vasco tem até sexta-feira. Hoje é dia 15, a janela vai se encerrar na sexta, dia 19, então o Vasco tem aí até sexta-feira, meia-noite, para tentar mais algumas contratações. Acredito eu que o Vasco deve entrar em contato com o Red Bull Bragantino, até porque a gente tem esse jogo com eles na quarta-feira pelo Eric Martinez, ou enfim, o Eric Ramírez, peço perdão, meio atacante do Red Bull, que interessa ao Vasco, né? O Vasco fez uma sondagem, entrou em contato com o empresário do jogador, e também pelo outro Eric, só que o atacante Eric Pulga, né, jogador do Ceará, que é o grande destaque, né, do Ceará nessa temporada. São contratações fáceis? Não são contratações fáceis, até porque os dois jogadores são titulares, estão em alta e né, acredito que somente com valores sendo colocado na mesa, como o Vasco fez aí em relação ao Hugo Moura, o Vasco consiga aí tirar esses atletas dos seus respectivos clubes. Beleza, rapaziada? Então é isso, a vídeo fica por aqui. Hoje às 8h30 da noite a gente volta ao vivo para trocar uma ideia, responder perguntas de vocês. Então não perca tempo, se inscreva no canal lá embaixo no botão vermelho, deixa o like no vídeo para dar aquela moral. E não esquece, né? Faça o seu cadastro na 1xBet para garantir os R$100 de bonificação, R$100 aí de boas-vindas lá para você. Então primeiro comentário fixado tem o link da 1xBet e não esquece do código MárioVasco para você ganhar mais 100% no seu primeiro depósito. Valeu!